E isso que o pastor vai insistir e você vai entender e Jesus vai te ajudar e você vai conseguir. Alguém está comigo? Agora, voltemos no trecho de onde é que paramos. Em Atos 14. Nós vimos, alguém pode ter fé, mas embora tendo a sua fé, permanecendo doente. Não é que a fé não operou, não. Mas escute a expressão que vou usar. A fé é comum aquilo que o dinheiro é na vida natural. Muitos de vocês têm dinheiro no bolso ou na pasta, mas passou cantina, você não comprou bolacha. Mas na cantina tem bolacha. É possível que você tenha dinheiro, mas chegou em casa e dormiu com fome. Por quê? Porque não pegou o dinheiro, não liberou o dinheiro para receber o hambúrguer que você gosta muito de comer. O que acontece assim? O que acontece é que você tem o dinheiro, mas por algum motivo você não usou o tal dinheiro, não liberou o tal dinheiro. Mesma coisa na fé, para a fé no mundo espiritual. Alguém pode ter a fé, mas sem, portanto, saber liberar a sua fé para receber aquilo quanto que quer. Por isso, é bom ouvir sempre a palavra e nós termos a fé e liberando a nossa fé e a fé vai nos ajudar. Pastor, é verdade isso? É verdade que é alguém que tem fé, mas sem, portanto, receber a cura, embora tenha fé. Por quê? Porque não soube liberar a sua fé para a cura. Voltamos ao nosso exemplo de Atos 14. Vamos em Atos 14, no seu versículo 7, porque é ali onde é que paramos. Atos 14, versículo 7. Já está aí? Graças a Deus. Então, leiamos a palavra de Deus em Atos 14, aleluia, versículos 7 e 8. Vamos ler de novo, como lemos ontem. Começamos versículo 7 e 8 e vamos parar em 10. Mas vamos ler primeiro 7 e 8 e paramos. Vamos, 1, 2, 3, vamos. Ali pregava o evangelho. Estava assentado em Listra certo varão, leso dos pés, coxo desde o ventre, o qual nunca tinha andado. Oh, olha para mim. Estás a ver o caso da pessoa? Era como aquela mão era. É um caso complicado. Uma pessoa que nunca andou, coxo de nascença, leso dos pés, nunca andou. Claro que eu que sei que nunca andei, para mim já aquilo tornou-se normal. O não andar é normal, porque nasci assim. Até eu posso pensar que a minha vida vai parar não somente assim, porque eu nasci assim, então vai ser somente assim. É fácil uma pessoa aceitar uma situação que já nasceu com ele. Uma situação que já nasceu com ele, é fácil aceitar. É como um rapaz que tinha problema assim, o calcanhar no ar, andava um calcanhar em cima. Tem pessoas assim que andam calcanhar assim. E participou dos nossos cultos. Ele viu como é que Jesus estava a curar as pessoas. Eu tinha 2 cultos naquela igreja. Então ele disse, muitos foram curados. E eu estou sempre assim? Não. E voltou lá no segundo culto. E ao voltar no segundo culto, ficou atrás de um pilar. Disse, hoje mesmo, afinal de contas, eu também posso ser curado. O que aconteceu? Depois de ter
chegado à igreja, viu as pessoas sendo curadas, aquilo trouxe fé no seu coração. E disse, então vou ficar no segundo culto, porque eu vou ter que liberar a minha fé. E estava lá, sem saber de nada, quando disse, em nome de Jesus seja curado, ele onde é que está? Fez descer os seus calcanhares. Sabe o que ele disse? Disse, pastor, eu senti até o estalo dos ossos. E começou a andar normal. Só para lhe dizer, o seu problema pode não ser na área da cura, mas a sua fé pode ajudar a alcançar a solução. Disse o irmão ao teu lado, é só saber como liberar a fé. Por isso fica atento, vai saber ainda hoje. Amém. É hoje, né? Não é amanhã? É só hoje. Aleluia. Agora, nós vimos, você via a situação dessa pessoa, coxo de nascença. Quer dizer, ele se dizia, pronto para mim, acabou. Mas fez uma coisa estranha. Lê o versículo 9, o que é que te falaram? O versículo 9. É coxo, mas quando Paulo olhou, a Bíblia diz, ele viu que a pessoa tinha quê? Tinha fé para ser curado. Tinha fé para ser curado, mas não era ainda curado. Mas tinha fé para ser curado. Talvez aqui também tenha alguém que tenha fé para ser curado, mas ainda não alcançou essa cura, mas tenha fé para ser curado. Quer dizer, é possível que alguém tenha fé para ser curado, mas ainda o hemorroide está lhe doer. Ainda a bexiga, a passar mal da bexiga. Ainda aquele caroço ainda não saiu. Ainda aquela dor de cabeça está lhe incomodar. Ainda esse problema da bexiga está lhe incomodar. É possível sim, não é que não tem, mas já tem fé. Você viu isso? Quer dizer, não pode se culpar pensando, não sei o que, a pessoa tem fé. E dali vieram para lhe ajudar. Como liberar a sua fé. E como é que foi ajudar para liberar a sua fé? Foi ajudar assim, dessa forma. Olha aqui para mim. Liberar a fé acontece podemos dizer, há duas formas de liberar a sua fé. Primeira forma, escrevam-se, louvando ou agradecendo. Louvando ou agradecendo. Louvando ou agradecendo. Confessando a palavra. A outra forma, agindo à altura da palavra, mas sempre confessando a palavra. Primeiro, diga comigo, louvando e agradecendo, confessando a palavra. Vamos fazer esse exercício. Não acho isso complicado. Irmão, como a mim, para eu entender isso, me complicou muito. Então eu sei o que também pode te complicar. Por isso a minha explicação vai ser fácil. Irmão, é como assim que eu tenho dito. Para saber bem a definição, o que é a fome, tem que perguntar a alguém, ou o menino da rua. O menino da rua, se ele perguntar o que é a fome, definição que vai te dar, vai te assustar. Do que um príncipe. Um príncipe. O neto da Diana, você lhe pergunta, o que é a fome? A fome é aquilo que as pessoas sentem quando a comida atrasar um pouco. Está vendo? Quando a comida atrasar. Mas o menino da rua, o que é a fome?
é aquela sensação de trêmulo e calor que acontece e barulho na barriga, que acontece quando alguém já está 2 dias e ainda não comeu. Está vendo como é que é? Porque é uma experiência que ele viveu. Mesma coisa. A experiência que eu vivi, essas coisas como o Espírito Santo e a fé, sofri para entender. Já que eu sofri, eu posso explicar bem, irmão. Alguém entendeu? Eu posso explicar, porque eu sei também o que vocês podem ter como debilidade. Amém? Então, diga comigo, agradecendo e louvando ao Senhor, confessando a palavra enquanto espera. Do outro lado, é agir à altura da palavra. Isso num lado. Do outro lado, agir, diga comigo, agir na altura da palavra, confessando a palavra. Amém? Agora, vou falar de cada palavra. Palavra a confessar, palavra. Amém? Isso que vai facilitar a sua lição. Alguém que está aqui, você vai conseguir. Aleluia. Amém? Então, vamos. Primeiro, vou repetir, agradecendo ou louvando, confessando a palavra. Do outro lado, agir na altura da palavra, confessando a palavra. Vou pegar alguns exemplos da Bíblia, ou esse exemplo mesmo que vai nos ajudar, Amém? Não se complique naquilo que eu falei. Quando vou dar as ilustrações, você vai entender. Pronto. Eu tenho um problema. Estou a orar a Deus, quero usar a minha fé. E depois vou pegar algumas coisas, vou vos fazer voltar nas campanas que fizemos. Você vai ver como é que o pastor tem agido. Isso vai vos ajudar muito. Ou mesmo você pode procurar baixar qualquer campanha e controla só o que eu tenho feito. Vai ver, afinal é somente isso que o pastor faz. Amém? Então, vamos então. Coloca o separador aqui. Coloca o separador aqui. Em Ato 14. Coloca ali o separador. Voltemos no exemplo simples da fé do Mateus. Para vermos o que Mateus 9, um exemplo de uma história que todos nós conhecemos. Aonde é que paramos? Ontem lemos 2 textos, né? Esse Atos dos Apóstolos e um texto que nós não lemos, quando falou mulher que tem fluxo do sangue. Alguém se lembra? Amém? Então, vamos nessa história. Mateus 9. Mateus 9. Já está? Sim. Vamos ler o versículo 21, ou 20 a 22. Só para ler a história completa. 1, 2, 3, vamos. E eis que uma mulher que havia 2 anos padecia de um fluxo do sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla da sua veste, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua veste, ficarei são. E Jesus, voltando-se, vendo o discípulo, tendo ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou. Agora, vê do que caso que se trata. Por que tinha um problema? O problema era sério. 2 anos sofrendo. Não sei
qual é o teu problema, não sei qual é a sua visão, não sei qual é a tua preocupação. Estou a pegar o exemplo na área da cura. E você, talvez, o seu problema não seja ligado à cura, pode ser na vida sentimental, na vida financeira, na vida laboral, pode ser na vida social ou na preocupação que você tem lá em casa. Amém? Mas o princípio, você sabe, se trata da fé geral, aquela fé de receber algo da parte de Deus. Vejamos essa pessoa. Tinha um problema grande. Uma doença que ninguém poderia curar, no entanto. Talvez você também tenha uma preocupação que parece ser grande, que ninguém consegue te ajudar. Talvez seja numa situação que você acha, pronto, o tempo passou. A idade está contra mim. Fiz um erro grande na vida. Fiz algo que não podia ter feito, talvez é por isso estou a passar nisso. O médico disse que eu errei. Lá falaram que eu sou culpado. Há muitas vozes que podem vir e que podem criar confusão diante do problema que você tem. Mas hoje nós vimos que a sua fé pode ajudar para você se libertar dessa situação ou conseguir uma solução dessa situação. Pouco importa o tempo que a situação tenha demorado. Pouco importa a dificuldade que você tenha tido para tentar solucionar. Ainda que tenha uma doença rara, ainda que tenha uma preocupação que você não sabe como mais vai fazer. Estou falando com alguém que tem chorado muito, mas não chorando, não está a entender a sua vida. Talvez esteja a orar muito para uma situação, mas a situação vai piorar. Talvez esteja a fazer tudo quanto que você sabe que deve fazer, mas as coisas estão sempre muito mais apertadas. Não faz mal. A sua fé te ajudará. A fé vem pelo ouvir. De maneira que está a ouvir essa palavra, você não tem ideia. Olha como é que a tua fé está a crescer. Porque a fé vem pelo ouvir. Ouvir pela palavra. Todos nós que estamos aqui, a nossa fé já não está mais como era no passado, como estava no passado. Então, essa senhora fez algo com um problema de fluxo do sangue que tinha. Os médicos não conseguiram nada. E a Bíblia diz que havia gasto muito dinheiro na mão dos médicos e ninguém conseguia ajudar. O que você faz se tentou uma situação e ninguém conseguiu te ajudar e você também não se ajudou? O que você faz? O que nós devemos fazer é aquilo quanto que essa pessoa fez. Por favor, creia que você consegue. Creia. Essa pessoa fez algo. Lê de novo no versículo 21. O que ele diz? O que ele fez? No versículo 21, a primeira parte. 21. Diz o quê? Diz o quê? Uma vez mais. Você viu? Não falava com muita gente. A Bíblia dizia consigo mesmo. Por favor, olha o irmão que está do outro lado. Disse, aprenda a falar contigo mesmo. Você não viu que ele dizia consigo mesmo? E Jesus chamou isso fé. Jesus chamou isso fé. Não seja como eu quando era ainda na minha juventude, que não gostava de olhar no espelho. Se eu tivesse a passagem onde está o espelho, me achava muito pequeno. Não gostava, olhava de mim mesmo, comigo mesmo.
Existem pessoas, pode olhar a sua cara, mas nunca gosta de olhar a outra parte. Irmão, pode não olhar, mas nós estamos a olhar, estamos a ver. Então vale a pena confrontar a situação. Sabe o que eu faço hoje? Fico diante do espelho, me olho e falo comigo mesmo. Aprende a falar contigo mesmo. Aprende a falar contigo mesmo. Pastor, o que é que eu vou falar comigo mesmo? É a nossa lição da fé. Não se preocupe, o pastor está aqui para ensinar. Vai aprender. Você vai ver como é que as coisas vão mudar. Aprende. Você se olha e diz, você vai conseguir. Se há uma doença, essa doença não vai matar você. Está a falar com quem? Está a falar com a tua imagem. Está a falar contigo mesmo. Que você é bonito. Você vai conseguir. Você vai ir à frente. Está escrito na Bíblia isso e aquilo. Isso vai te acontecer. Está a falar com quem? Está a falar contigo mesmo. Aprende a falar certas coisas contigo mesmo. Não espere que alguém venha te elogiar a certas coisas. Não tem ninguém para te elogiar. Se elogia sozinho. Pastor, isso é demais. Nunca viu nosso Deus. Deus, a Bíblia diz, sede imitador de Deus. O próprio Deus, quando criou o mundo, olhou aqui, não tem ninguém, disse, está tudo bem. Se elogiou a si mesmo. Você também aprende a falar de si mesmo. Mas o problema é que o que deve falar consigo mesmo? Lê mais. Olha o que esse Senhor falou de si mesmo. Vem, lê o versículo 21. Diz o quê? Vamos. Uma vez mais. Repita agora, desde o início, ele falava, dizia consigo mesmo, vamos, 1, 2, 3, vamos. Consigo mesmo. Você viu? Dizia consigo mesmo, se eu tocar só a festa do Senhor Jesus Cristo, ficarei são. Se eu tocar, escutem bem, havia uma multidão apertando Jesus, mas não falavam de si mesmo. E os que não falavam, não receberam nada. Somente uma única pessoa que falava consigo mesmo. Por favor, toque 4 pessoas ao teu redor. Diz ele, aprenda a falar consigo mesmo. Aprenda a falar de si. Aprenda a falar consigo mesmo. Aprenda a falar consigo. Aprenda a falar consigo mesmo. Por quê? Porque esta é uma das leis da fé. Lembrai-vos, na primeira lição sobre a fé, vos ensinei que a fé é uma lei. É uma lei. Então, sendo a lei, se você não cumprir com a lei, pode tornar-se aquele coxo, liso dos pés, coxo de nascença, que tinha fé para ser curado, mas não estava sendo curado, embora tenha tido fé para ser curado. Quem está a entender? Embora tenha fé, mas nada aconteceu. Por quê? Por que nada acontecia? Nada aconteceu porque não sabia como liberar a sua fé. E o pastor aqui estou a entrar já para ensinar como é que se libera a fé. E você, tudo quando que está a ensinar, você vai ver isso. Vou vos dar exemplo daquilo que eu sempre tenho feito. Por exemplo, eu já me chamo pastor dos milhares. Aqui ainda não somos 1000 pessoas, mas eu sou pastor dos milhares. Muitas vezes eu me olho para mim mesmo. Olha, você é pastor dos milhares. Em nome de Jesus Cristo. Quando a minha menina era bem pequenina, um dia me apanhou a falar assim,
Papai está falando sozinho. Diz, sai daí, você não sabe o que eu estou falando. E eu a continuar, porque eu tinha algo por vencer. Alguém está entendendo? E ele dizia consigo mesmo, olha, se somente eu tocar. E quando tocou, Jesus sentiu uma abertura saindo dele. E Jesus olhou e disse, quem me tocou? Qual foi a resposta dos discípulos? Tem muita gente a te apertar e você a falar, quem te tocou? Jesus disse, não. Houve um toque diferente. Houve um toque de alguém que falava consigo mesmo. Bastava de palmas, Senhor Jesus. Os outros me apertavam, mas não falavam nada. Não falava nada sobre ele, mas ele disse, se eu só tocar. O ano passado, não, aquele outro ano, uma irmã tinha vindo aqui com problema de esterilidade. Viu na televisão e chegou. Você viu como é que esse irmão testemunhou? A irmã diz assim, eu vou chegar nessa igreja. Esse pastor pode não me tocar, mas se eu só entrar naquela igreja, ver só aquele pastor, eu vou ficar grávida. Se só chegar naquela igreja, se só eu ver o pastor, vou ficar grávida. Se só chegar, ela ligar, essa igreja fica onde? Essa igreja está onde? E ele dá de direção a ela e chegou. E quando chegou, no seu coração se dizia, se esse pastor tem muita gente por orar, a mim pode não me tocar, eu só quero ouvir. Quero só ir lá, lhe ver e ouvir, eu ficarei grávida. E chegou, ouviu, ficou grávida, andou aqui alguns meses e nunca mais a vi. Vê como é que Deus é tão bom. Só falava. Depois de 5 anos de esterilidade. Ninguém sabe qual é o problema que tinha no corpo. Mas se falava consigo mesmo. Eu vou chegar nessa igreja. Se esse pastor pode não me tocar. Eu vou chegar, se eu lhe ver, pode não me tocar. Mas se eu só entrar nessa igreja, ver o tal pastor, eu serei curado. E foi curado. E você se lembra aquela senhora que saiu do Kwanzaa Sul, que tinha um tumor? O que aconteceu? Ele só dizia, eu só vou chegar naquela igreja. Quando vou chegar nessa igreja, vou ver aquele pastor, eu serei curado. Quando vou chegar naquela igreja, vou ver aquele pastor, vou ser curado. Sabe o que aconteceu? Chegou, antes mesmo de me ver, o tumor desapareceu. Antes mesmo de ver, ele falou, se eu chegar e ver o pastor. Mas ele chegou, sem ainda ver o pastor, antes de eu sair, disse que quando só entrou na igreja, no momento do louvor, já era. O que acontecia? Falava consigo mesmo. Essa é uma lei da fé. Falando consigo mesmo. Quem que entendeu? Só que quando se fala de falar consigo mesmo, não é falar qualquer coisa. Você precisa confessar a palavra. Aqui vou demorar um pouco. Você precisa confessar. Por que eu disse vou demorar um pouco? Eu quero tirar alguns equívocos, né? Algumas coisas que podem mexer contigo, talvez quando está a ler sobre a palavra confessar. Queridos irmãos, isso você pode escrever. Existem 4 tipos de confissões, não é? 4 tipos de confissão, porque você pode, quando se fala confessar, alguém pode talvez confundir, porque a pessoa pode pensar que é confessar o pecado, amém? Nem tem, essa palavra tem essa conotação, quando confessar, estamos a ver, pronto, talvez temos que confessar o pecado. De que confissão que se trata? Vou te falar das outras confissões rapidamente, e depois
olhamos o que a palavra de Deus diz. Vem. Se nós olharmos na palavra de Deus em Mateus 3, vamos só rapidamente, eu não vou insistir. Vamos ir na nossa confissão que nós queremos. Vou falar de 4 tipos de confissão e vou parar na nossa confissão, que é aquilo que eu disse de falar a palavra. Amém? Pronto. Vamos em Mateus 3. Mateus 3, rapidamente. Mateus 3, versículo 5 e 6. Vamos. É bom começar no versículo 4 até 6. Só vamos ler, o pastor vai explicar rapidamente e passamos no outro versículo. Primeiro, vamos. 1, 2, 3. Vamos. Quem é essa pessoa que se alimentava assim? É o João Batista. 5. Então, ia ter com ele Jerusalém, toda a Judeia, toda a província adjacente ao Jordão. Era por ele batizado no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Você vê a palavra confessar aqui? Confessando o quê? Pronto, essa confissão é diferente. Se trata de confessar os seus pecados, no sentido de que o povo tinha que crer naquilo que havia de vir, que é o Senhor Jesus. Essa aqui é a confissão dos judeus. Alguém entendeu? Não é da igreja, é dos judeus. Para o batismo do João Batista. Amém? Agora, vamos em Romano 10. Romano 10. Primeiro, confissão dos judeus. Segunda confissão, confissão agora dos pecadores para o arrependimento, né? Para a salvação. Ou confissão para a salvação. Já está. Romano 10. Não vamos demorar daqui, é só para completar o ensinamento, você entender bem a palavra confissão. Está em Romano 10, que lemos ontem? Sim. Leamos versículo 8 e 9. 1, 2, 3. Vamos? Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra que pregamos, a saber, se com a sua boca fizer o quê? Confessar ao Senhor Jesus, em seu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Essa aqui é a confissão para a salvação. Olha bem para mim. Uma pessoa para ser salvo não precisa confessar todos os seus pecados que ele fez, porque ele não vai se lembrar. A vida de um pecador é mesmo, a vida é mesmo pecado. Amém? Então, na nossa salvação, a Bíblia nos fala em João que há só um pecado que nós confessamos. Qual o pecado? De não crermos no Senhor Jesus. Por isso você vai ver que na televisão o pastor Sou leva as pessoas a crer no Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Se você fizer isso, você se arrependeu e creu que Jesus morreu para ti, ressuscitou para ti, você o confessar como Senhor ou aceitar como Senhor e Salvador a sua vida, você é salvo. Amém? Esta é a confissão para a salvação. Diga comigo, primeiro vimos a confissão dos judeus e depois a confissão para a salvação. Amém? Agora vamos na primeira epístola do João, no fim da sua Bíblia, no seu capítulo 1, versículo 8 e 9. Rapidamente aqui, é só para completar e você entender, porque já está. Primeira do João, lá no fim da sua Bíblia, primeira do João,
capítulo 1. Já está? Sim. Versículo 8 e 9. 1, 2, 3. Vamos? Se dizermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não vimos a palavra, tem palavra a confessar? Tem palavra a confessar? De que confissão que se trata aqui? Aqui é a confissão do pecado para o cristão. Talvez quando você fez aquele erro, você voltou ao Senhor pedindo perdão, é dessa confissão que você fez. Porque essa é a carta escrita aos cristãos. Você entendeu? Não entendeu? Pronto. Falamos de 3 tipos de confissão. Primeiro, qual tipo de confissão? A confissão dos judeus. Amém? E a confissão dos seus pecados, que tinha que crer naquilo que havia de vir. Amém? E eram batizados no batismo do João. Depois vem a segunda confissão, que o pastor se referiu aqui. É qual a confissão? Da salvação. Todos nós, quando viemos ao Senhor Jesus, confessamos que Ele é o Senhor e fomos salvos. Você entendeu? A terceira confissão, confissão dos pecadores. A nossa confissão quando caímos no pecado. Amém? A Bíblia diz que Deus é justo e fiel para nos perdoar. Entendemos até lá? Vem, qual é a palavra comum nesses versículos todos? É a palavra confessar, confessar e confessar. Mas o pastor, quando está dizendo que vamos confessar a palavra, não se trata desses confessar. Entendeu? Diga então, pastor, é de que confessar então? É o confessar do Hebreu 4, vai em Hebreu 4. Versículo 12. Hebreu 4, versículo 12. Agora voltamos na nossa lição. Era só para você entender essas palavras: confessar, confessar, confessar. Para não pensar que quando o pastor está falando de confessar, está falando do pecado. Não. Nós estamos a procurar como liberar a nossa fé. Amém? Agora, para liberar a nossa fé, precisamos tomar em conta esse versículo. Vai no versículo. Versículo 12. Vamos. 1, 2, 3. Vamos. Não, versículo 12. Não, esse versículo 12 está sempre na minha cabeça. Vamos, versículo 14. Amém. Jesus seja louvado. Sim. Vamos, versículo 14. Não, capítulo 4, versículo 14. 1, 2, 3, vamos. Aham. Uma vez mais. Aham. Pronto, vê. Isso é forte. Nós temos o sumo sacerdote. Qual é o trabalho do sumo sacerdote? O sumo sacerdote pegava os pedidos, ou fazia o sacrifício para o povo, representava o povo na presença de Deus. Amém? Então, dizendo que nós temos um sumo sacerdote diante do Senhor. E o sumo sacerdote, quando está a se apresentar, é para nos representar diante do Senhor. Então, Jesus é o sumo sacerdote do que lê bem para entender,
mantenha isso aberto, porque agora estou a entrar na como liberar a sua fé. Mantenha esse versículo na sua presença para entender bem. Vamos dizer o que é? Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou aonde? Penetrou no céu. E depois falaram o quê? O que é? O que é? Retenhamos firmemente Fala mais do outro lado. Retenha firmemente a sua confissão. Fala mais uma outra pessoa. Retenha firmemente a sua confissão. Bate peito contigo mesmo. Eu vou reter firmemente a minha confissão. Siga bem. Diante da situação que você tem, diante do projeto que você quer alcançar, diante desse problema da vida sentimental que você tem, a Bíblia diz: você já tem a fé. Tem fé. Agora você precisa a solução, precisa alcançar a solução. Então, como é que vai alcançar a solução? Disseram: retenha firmemente a sua confissão. Quer dizer que não pare, retenha firmemente a sua confissão. Agora sigam bem, olha agora para mim, olha para mim. Essa confissão não é a confissão dos judeus. Você está vendo? Essa confissão nem é a confissão quando você aceitou Jesus. Não você está entendendo isso? Nem a confissão quando aceitou Jesus, quando você disse: Senhor, se confessar que Jesus é o Senhor, já confessamos, não é? Não é a confissão dos seus pecados, quando você fez aquele erro que fez que estava te fazendo chorar em casa: Senhor, me perdoa só. Aquele é do 1 João. Mas essa, olha para mim, essa confissão que falaram, retenha firme a sua confissão, se trata da palavra da fé que você precisa falar sempre. Como essa mulher que tinha fluxo do sangue falava consigo mesmo: se eu só tocar as vestes de Jesus, serei curado. Disseram: não pare de falar, e se você não parar de falar, a sua fé será ativada e Deus vai honrar essa fé. Quem que entendeu? Retenha firmemente a sua confissão. Retenha firmemente a sua confissão. Retenha firmemente a sua confissão. Agora, volto antes, aonde eu estava antes de falar da confissão. O pastor disse: como liberar a sua fé. Você se lembra? Pastor, qual a resposta? Agradecendo, louvando, confessando a palavra. Quando estava lá confessando a palavra, já estamos aqui em hebreu. Do outro lado, fazendo o quê? Agir na altura da palavra, confessando a palavra. Agora vê, o que é agindo na altura da palavra? Oh meu Deus, Vicente, faz favor. Agindo na altura da palavra é assim. Digamos que esse aqui é Jesus. É Jesus. Pode olhar para lá. Vamos no centro para facilitar. Pode ficar aqui. Ele é Jesus. Agora, eu estou aqui. O meu problema tem fluxo do sangue. Quer que possa parar? Sou aquela mulher que tem fluxo do sangue. Digamos, por favor, me ajuda só a fazer assim. Sai dali, não, ali, sai dali, começa a vir devagarinho até onde que estava. Não, volta ali, fica um passo pequeno, com um passo curto. É Jesus. Eu sou a mulher que tem fluxo do sangue. Quero que Jesus possa me ajudar. Mas eu olhei, se eu só tocar as vestes dele, eu serei curado. Jesus está a passar. As outras pessoas
não era preciso que falasse consigo mesmo. Jesus à distância podia dizer, olha esse coxo, olha ok, ele curava. Imagine, digamos que ele estava assim, agora você começa a passar, passa até ele lá, devagar, devagar, volta mais, ande com passos assim, por favor. Sim, vai, devagar, sim. Se eu só tocar, pode parar. Falei, mas não agi. Jesus passou. O que vai acontecer? Posso morrer por causa de falta de agir de acordo com a palavra que estou a falar. Alguém entendeu? Porque a solução está ali. Já falei. Mas o que falta? Eu devo agir de acordo com a palavra. Já sei que é o filho de Davi. Já sei que há virtude nele. Se eu permanecer falando sem agir, posso tornar-me o bruxo da minha própria vida. Não é porque Deus não quer me ajudar, porque Deus passou. Olha o que ele fez. Avança. Pode parar pelo menos aí. Olha o que ele fez. Pensei que talvez ele vinha na minha direção. Pensei talvez ele vinha até aqui e eu aproveitava. Já que ele não veio para mim, eu irei para ele. Alguém entendeu? Eu irei para ele. Havia multidão, não quer saber. Não me profetizou, não me falou nada. Se eu ficar calado, o Senhor seja convosco, que seja também com não sei quê, e Deus vos abençoe, amém. Irmão, o problema vai continuar. Já que ele não veio, vou ter que fazer algo. Pensei que ia profetizar, não me profetizou. Pensei que ia fazer alguma coisa para mim, ou ia me chamar para me tocar. Está a orar para o Bartolomeu, a mim? Não. Está a ir na casa do Jário para curar o filho do Jário, mas a mim não. Se eu permanecer assim, serei o bruxo da minha própria vida. E palma para o Senhor Jesus Cristo. Isso quer dizer o quê? Pode assentar-se. Isso quer dizer que existe circunstância em que você, se estiver a orar, você precisa confessar as palavras que vai confessar também. Vou ensinar um pouquinho, porque ainda tem alguns minutinhos. Vou ensinar um pouquinho. Você precisa falar algumas coisas e avançar. Você entendeu? Faça algo e avança. Faça algo e avança. Vou dar um exemplo. Tínhamos um protocolo aqui, um irmão protocolo que tinha saído do Ambo, que chegou aqui sem familiar, sem nada, mas confiava que Deus podia fazer alguma coisa. Chegou, começou a procurar emprego. É o engenheiro da construção. Jovem, acabava de terminar a sua faculdade. Procurou emprego, não conseguiu. Depois, na última da hora, pronto, houve também algumas promessas, não sei o quê. Mas na última da hora, alugava uma casa aqui. Até lá mais tarde a renda tinha terminado. Nós pensamos até pagar mais a renda. Pagamos mesmo a renda para ele, para ver se ele continua aí a ouvir a palavra. Continuou a ouvir a palavra e tudo. E um dia, quando tinha chegado desse ponto, depois de ter orado, o pastor orou para ti, isso, aquilo, olha, fale essa promessa de Deus que é ligado a você. Volte mais nos mesmos lugares onde que te chutaram, onde que falaram que não há lugar. O que ele fez? Quando só voltou,
Disseram, ei, ainda que você veio, temos um trabalho ali porque vão remodelar Moshima, não sei como, e estamos a procurar outros engenheiros. Sabes o que? Hoje, já está naquela empresa há muitos anos, e está a trabalhar como um chefe de engenheiro, um jovem chefe. Por quê? Porque confessou a palavra e agiu de acordo com a palavra. Podemos dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus? Então, age de acordo com a palavra. Avança. Olha, se tem aqui jovem que quer um emprego, ou que está procurando emprego, okay. Olha o que eu ensino muito mais aos jovens. O que deve fazer é, avança. Quando se abre uma porta, ainda que seja com um salário mínimo, você avança com aquele salário. Entra ainda. Quando vai entrar, é ali agora que as coisas vão acontecer. Conheci uma pessoa, chegou, depois de termos falando da palavra, sofria muito, e foi ao monte orar, orou, e ele também estava bem decidido, que essa vez o Senhor vai me ajudar. Chegou no monte, não queria saber nada, disse, vou fazer muitos dias, não tinha levado nem água para tomar banho, nem nada, eu não quero saber, se Deus vai me matar, que me mate, mas essa situação eu não aceito mais. E lá mais tarde ele voltou, tem que entrar no campo, e lá lhe chamaram, como entendia um pouco essa coisa de arranjar o computador, chamaram para ir arranjar o computador, tentou trabalhar e conseguir consertar e recuperar algumas coisas do computador. Nem como hoje em dia muitos jovens sabem fazer isso, mas se trata, no entanto, quando não tínhamos essas redes sociais, quando não tínhamos esses Wi-Fi. Quando fez isso, lhe falaram, olha, vamos começar a te pagar X mil kwanza, parece era 20 mil, dólar era 10 mil, 20 mil kwanza. Só que de onde é que vivia, até no local do trabalho, somente o transporte, sem comida, sem nada, somente o transporte já não ficaria com nada. Mas o que aconteceu? Ele foi lá com a palavra. Eu disse, olha, vai só, vai. Querido, você não tem ideia o que Deus pode fazer se você falar uma palavra em que você acredita. Não se trata de qualquer palavra que se fala, só se fala da palavra que você crê. Se você crê num tipo de palavra, isso pode falar. Não fala por imitação, mas se fala você crendo. Essa pessoa, quando chegou seu irmão, é incrível o que aconteceu. Começou só a trabalhar, afinal aquela empresa dos americanos, meteram os portugueses em frente. Pronto, os portugueses que estavam lá, nem todos os portugueses que são assim, mas os que estavam lá, diziam que os angolanos não conseguem fazer esse tipo de trabalho e tudo. E todo o dinheiro saía dos Estados Unidos, Portugal financiava aqui. E por algum motivo, o governo daqui queria lhes coroar por causa de um trabalho que ele fazia. E quando o representante dele veio aqui, encontrou apenas um português no escritório. Mas esse trabalho todo que me chamaram para sermos recompensados, quem que fizeram? Os angolanos. E perguntou aos angolanos, perguntou um tal rapaz, vocês estão a trabalhar, como então aqui, o seu carro? Não tem carro. Como você não tem carro? Tá vendo? Para nós não é nada, mas para um americano, ele ficou, e você? Não tem carro. Mas como vocês não têm carro? Porque não temos. Quem que fez esse trabalho, não sei o quê? Somos nós. Sabe o que os americanos fizeram? Cortaram para Portugal e exaltaram esses angolanos. Ao ponto de que hoje, os mesmos têm muitos carros, têm
boas casas. O que aconteceu? Entraram primeiro, agiram. Você o que deve fazer é o que é. Na situação que você tem, não fique assim. Você deve agir. Deve agir. Dou um exemplo. Quer tornar-se rico. E você diz, não, quero tornar-me um empresário, mas estou a esperar o dinheiro. Quem que vai me emprestar? Quem que vai me dar? Não, irmão. Começa ainda a vender ainda que for o carvão. Mas confessando a palavra. Confessando a palavra. Qual é a palavra que vai confessar? É isso que vai saber daqui a alguns minutos. Confessando a palavra. Pode você começar a vender água e amanhã ser uma grande pessoa nessa terra. Isso é verdade. Isso é verdade. Você não tem ideia o que a sua fé pode fazer. Acredita-me, com Jesus que você tem, você é capaz de ajudar toda a sua família. Ou podemos dar uma salva para o Senhor Jesus. Jesus Cristo é real. Jesus é real. Jesus Cristo é real. O bem que você fez na vida eterna, Jesus. Essa é a boa coisa que você fez. E depois de ter Jesus, agora se posiciona para subir, se posiciona para arrancar. É como um avião que está a aquecer os motores. E agora com a palavra que está a ouvir, é arrancar para voar na vida. Oh, uma salva de palmas. Vai voar através da sua fé. Vai voar através da sua fé. Agora você vê, deixa o pastor tentar, dando então, quando se fala confessa a palavra, é como? É dessa forma, digamos que o doutor disse que tem uma doença rara. Estou a pegar o exemplo da saúde, porque é fácil, por causa dos testemunhos que vocês acostumam ter aqui na igreja. Digamos, você com um problema de saúde. Ponto. Vou dar um exemplo dessa senhora que localizou a igreja, que tinha problema com os ovários. Não sou médico, né? Parece dentro dos ovários. E ela era estéril. Passou na cirurgia, a cirurgia correu mal. O médico havia esquecido, não sei o que, ser uma agulha ou alguma coisa dentro. Irmão, aqui, há médico que esquece ferro na barriga. Jesus. Agora, depois da cirurgia, continuou a sangrar. E deram conta, quando voltaram, tiraram. Com os 2 ovários, estava a sangrar e era mau. E fizeram cirurgia, deram conta que os ovários dele estão destruídos. E agora, em casa, era casado. E o marido disse, eu não quero mais. Por quê? Porque você tem problema de esterilidade. Porque o marido notou, com as trompas a sangrar, não tinha filho. Agora as trompas tiraram, ovário, tiraram e o médico esqueceu, mas já disse, esse aqui mesmo, nunca vai engravidar. E abriram de novo. E não havia esperança. Não havia. Mas contra a esperança ele creu. E veio aqui nos cultos. A ouvir. Fez também o seu louvor. A primeira que fez louvor, não. A segunda. Fez também o seu louvor. Cantando. É incrível. É incrível. O seu louvor também eu tinha dito, vamos dar, os irmãos do louvor agora, vamos começar a cantar todos os anos. Fez um lindo louvor, só falava. O que havia acontecido?
Depois do pastor ter orado, ele voltou para casa. Ao voltar para casa, não tinha que orar mais, que Senhor me dá filho. Se você orar mais, você está a cancelar tudo quanto que o pastor fez. Nesse caso, o que deve fazer? Você deve confessar, deve fazer ou agradecer ou louvar, confessando a palavra. O que vai dizer? Olha como vai fazer. Depois de ter orado, ainda que tenha orado sozinho, você jejuou, você orou ou concordou com alguém, passa na outra fase. Qual é a outra fase? Pai, te agradeço porque tu és um Deus fiel. Na sua palavra você disse, quem pede, recebe. Eu havia pedido, por isso eu sei que já recebi. Te agradeço, meu Pai. Obrigado por essa bênção. Sabe o que eu estou a fazer? Estou grato, estou a agradecer. Não somente estou a agradecer, mas estou ainda a voltar na palavra. Enquanto espera para receber a resposta, aprende a agradecer e a louvar e a confessar a palavra. Quem é que entendeu? Uma salva de palmas. Começa só a falar, pouco importa. Se disseram porque pronto, esse problema de coração, tem coração deformado, tem coração não sei o que, não faz mal. Porque tem, eu não sei o que, um caroço ou um tumor no útero. Não tem problema, não tem problema. Aquilo aconteceu, sim. Aquilo é grave, sim, para o mundo. Mas vocês já oraram para você. O que deve fazer? Você vai dizer, pega, faz assim, rende graça. Depois de render graça, ou louvar e vem com a confissão da palavra. Como por exemplo, Pai, te agradeço porque nada é impossível para você. Te dou graça porque tu és um Deus fiel. O Senhor é verdadeiro. Aquilo que o Senhor disse vai acontecer. Oraram para mim, eu jejuei e orei e te agradeço porque as coisas estão a acontecer. Não é que as coisas vão acontecer, senão vai voltar na esperança. Cuidado, aquilo que eu ensinei ontem. Obrigado porque as coisas já estão a acontecer. Obrigado, Pai. Escutam bem, olha para mim. Volta, mas quero insistir numa coisa que está naquele versículo. Volta em Hebreu 4, porque a nossa confissão que estamos a falar é do Hebreu 4, no versículo 14. Vem, volta lá, já está? Sim, leia de novo. Eu quero que todos nós possamos achar. Leia de novo, vamos, 1, 2, 3, vamos. Para para ali. Olha como é que é. Vamos fazer assim. Preciso de um trono. Por favor, você vem com uma cadeira. Sim. Pronto. Digamos, você fique lá. Fique aqui. Está no trono. E a Bíblia disse, temos um sumo sacerdote, que se apresentou onde? No trono. Quem é? Jesus, Filho de Deus, que entrou no céu. Lá está no céu, onde que está o Deus Pai. E Jesus entrou lá como um sumo sacerdote. Mas esse sumo sacerdote que Jesus é sumo sacerdote da nossa confissão. Quer dizer, se eu disser, graças te dou, Senhor, como aquela mulher dizia, Pai, obrigado,
Tu és um Deus fiel, nada impossível a ti. Embora que cortaram as trompas, mas o pastor orou para mim, nós concordamos. Senhor, obrigado, porque as coisas estão a acontecer. Eu vou engravidar. Irmão, escutem bem. Eu não sei como. Embora que acontecia aquele fluxo do sangue, mas ainda assim, o marido aí engravidou. Quer dizer, isso tem que ser uma coisa da parte de Deus. Quando você está a confessar, Jesus Cristo, Ele que entrou lá no céu, Ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. Aqui está a tua confissão. Aqui está a tua confissão, junto com Jesus, entrando com Ele aonde? Lá no céu, a tua confissão, aquilo que estás a falar. Por isso, a Bíblia disse, vê uma palavra, retenhamos, vamos. Olha para mim, retenhamos com firmeza, quer dizer que não pare de falar, talvez que retenhamos firmemente a nossa confissão. Por quê? Porque muitas das vezes você pode estar a falar a palavra, agradecer, mas a situação, tipo que o sintoma está a continuar. Muita gente confessa a palavra, mas depois de uma semana, 2 semanas, um mês, tipo que nada está a acontecer, e de uma só vez a pessoa abranda na confissão. Aqui a Bíblia disse, retenha firmemente, não pare de falar, não pare de falar, não pare de falar, por mais que falar, Jesus é o sumo sacerdote da nossa confissão. Aquilo que está a falar está a chegar até no trono de Deus. Essa coisa que está a falar está na mão de Jesus, está a chegar até no trono de Deus. Cedo ou tarde o Senhor vai honrar a sua fé. Oh, mas sabe um papo ao Senhor Jesus Cristo. Não pare de falar. É verdade, o diabo pode dizer, isso não está a funcionar, você já tentou, você já falou, será que aconteceu? Pelo contrário, piorou. É verdade, piorou. É verdade que os sintomas aumentaram, mas você não deve parar de falar. Como fazer? Agradecendo, louvando. Pai, eu te louvo. Dou um exemplo. Obrigado. Vê só o que acontece quando eu disse que vou falar de alguns exemplos do vosso pastor. O que acontece quando o pastor entra na campanha de evangelização antes de orar com as pessoas? O pastor entra e a minha oração tem sido o quê? Pai, obrigado. Te agradeço pelos cegos que vão ser curados. Te agradeço pelos surdos que vão ser curados. Te agradeço. Não vou lá porque o Senhor é, não sei o que, mas te agradeço. Você nunca deu conta disso? Pai, te agradeço. Obrigado. Obrigado pelos cegos que vão ver. Obrigado pelos surdos que vão vir. Obrigado pelos paralíticos que andar. Te agradeço, Pai. Tu és um Deus fiel. Obrigado pela salvação que haverá no dia de hoje. Em nome de Jesus Cristo. O que eu tenho feito? Agradecendo naquilo que já pedi. E quando eu chego lá, alguém já me ouviu, ainda não começamos a campanha, eu vou chegar e dizer, irmão, nós já vencemos. Alguém já me ouviu eu falar assim? Por que eu falo? Porque já orei, depois de ter orado, não é mais o tempo de orar, agora é o tempo de louvar, agradecer, confessando o resultado é aquilo que vocês têm visto. Oh, uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Então, muitas das vezes, quando tiver a confessar, não espere só que tenha problema. Hoje, vou já ensinar umas 2, 3 coisas que você vai falar. Amém? Olha o que pode. Não escreve aí. Olha o que você pode dizer. Você voltar em casa. Pai, obrigado por ter feito de mim filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Deus é o meu Pai. Nasci de novo.
Sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia. Sou mais do que vencedor. Aleluia. Te dou graça, Pai. Te louvo, meu Deus. Não estás a pedir nada, mas a falar só que você é filho de Deus, que você foi redimido. Porque no dia da manhã, vou separar mesmo, né? Vou separar, agradecendo, falando palavra dessa, palavra daquilo, palavra. Vou separar mesmo, mas hoje estou a falar só em suma, para sabermos aonde é que vamos começar amanhã. Amém? Então você vai dizer: Pai, obrigado. Obrigado por ter feito de mim filho de Deus. Sim, sou redimido. O diabo perdeu o controle sobre a minha vida. O diabo não tem domínio sobre mim. Em nome de Jesus Cristo. A vitória é minha. O sucesso é meu. Em nome de Jesus. Fale só. Fale aquilo que você é. Você vai falar, vai confessar a palavra. Aquilo que você é junto a Cristo. Aquilo que você é junto a Deus. Que Deus é meu Pai. Deus é tudo para mim. Pai, te dou graça. Obrigado. Obrigado. Esses dias, no dia de anteontem e ontem, quando andava, sabe o que eu disse? Oh, glória a Deus. Estou cheio do Espírito Santo. Aleluia. Cheio por quê? Porque já orei em língua. Depois de orar em língua, eu me enchi. Estou a andar com a consciência que estou cheio. Qualquer coisa que aparecer, acontecerá milagre. Estou cheio do Espírito Santo. Sou filhinho do papai. Aleluia. A doença não me consegue. Nenhuma doença vai. Se não crer, não fala. Tem que crer nisso. Por exemplo, eu tenho crido que quando eu vou descansar, quando eu vou voltar para o Pai, quando eu vou morrer, eu não aceito morrer a doença. Um dia chegará, mas eu digo sozinho, eu não morrerei a doença, eu não morrerei a doença. Até ficar doente, até te internar. Muitas vezes você está andar, estou a ver ambulância, eu disse, esse cara nunca vai me meter lá, eu não entro lá. Aqui está comigo. Isso falar aquilo que você acredita. Quando você falar que eu não vou morrer a doença, é a tua confissão. Jesus vai levar até no trono. Olha papai, amém. Se você falar a minha vida, a partir de agora a minha vida é de vitória em vitória, é de sucesso em sucesso. Eu sou abençoado, fui abençoado de todo tipo de bênção no lugar celestial. A bênção do Senhor está a fluir em mim, a glória de Deus está em mim. Aleluia. Nasci de novo. O diabo perdeu o controle sobre a minha vida. Nada do diabo vai me conseguir, nada do diabo vai pegar. Aleluia. O melhor de Deus é para mim. Aleluia. Oh Pai, obrigado. Obrigado, Jesus, por tudo que fez na minha vida. Obrigado porque você se entregou para mim. Aleluia. O pecado já não tem poder sobre mim. Eu vou conseguir. Nessa vida, eu vou conseguir. Existem coisas que nós não temos, porque talvez a nossa fé também é limitada. Eu fui para me encontrar com um pastor. O pastor disse: pronto, vamos se encontrar no lugar, na minha casa. A casa está onde? Me disse, aqui, aí ele disse, lá também vive pastor? Não, deixa-me ir. Fui lá, cheguei lá. Depois eu disse: pastor, eu te via passar. Disse: não faz mal. Voltou no mesmo largo. Voltou. Casa onde? Vizinho de certas pessoas que se eu te falar não vai acreditar, irmão. Quer dizer que vizinho do Higiene Carneiro. Não é que a casa é colada, mas a mesma área. Quando fui ver em casa, tudo bem em silêncio, até as flores e tudo. Disse: che. Depois ele me disse: pastor, olha o retrato. Os meus filhos já não estão. Outros já foram ali, outra aí. Estou só com a minha mulher. Olhei. Primeiro andar, segundo andar. Disse: che. Senhor, eu não estou a viver. Não, eu não estou a viver. Porque a minha fé não era assim. Porque eu vi a casa,
viu o barrio. Eu disse, eu tenho que sair do sapo. Sapo não, sapo. Opa, mas... É verdade. Entendi que Deus nos dá no nível que você está vendo as coisas. Agora eu mudei, disse, Senhor. Depois, o carro então. O carro que o tal pastor estava andando com ele, disse, voltei e disse, Senhor, eu atrasei. Mas ainda há esperança, posso recomeçar a zero. Palma para o Senhor Jesus. É verdade. É verdade. Pastor. Estrangeiro não, angolano. Diz, mas eu estive aonde esse tempo todo? Só que agora, como vi as coisas dessa forma, o que vai acontecer? A minha fé subir daquela forma, é dessa forma também que o Senhor vai me dar daqui a pouco. Você vê como é? Por isso, você está ouvindo essa palavra, para que a sua fé possa subir. Oh, tem pisado sucesso aqui. Oh, temos mais do que vencedor aqui. Aleluia! Papai, Senhor. Aleluia. Coloca-se em pé, coloca-se em pé, fecha a sua Bíblia, coloca-se em pé. Graças a Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Agora vamos fazer um exercício. Um exercício em 2, 3 minutos, porque falta 5 minutos para nós encerrarmos. Mas não podemos encerrar assim. Esse relógio adianta de 5 minutos. Sim. Olha aqui para mim. Você vai sair do seu lugar. Vai começar a falar contigo mesmo. Pai, obrigado por ter feito de mim filho de Deus. Sou teu filho. E sendo teu filho, viverei mesmo as regalias de um filho. Escutem bem. Quem que coloca os reis no trono? É o teu pai. Quem que coloca esses diretores nas empresas? É o teu pai. Começa a pensar dessa forma. Amém. Uma pessoa que orava tanto, que despertou mais tarde, como eu despertei. Sabe o que Deus lhe disse? Disse, filho, você mesmo pensa que eu, Deus, fiz essas coisas boas todas para os que estão no mundo? Diz, somente a vossa fé. Só a vossa fé. Quando essa pessoa entendeu isso, as coisas mudaram. Então queremos ir para casa, mas você não deve ir assim. Vamos só fazer a primeira parte, embora a segunda não falamos. A segunda parte vai fazer quem? Você estará andando, dizendo assim, eu sou filho de Deus. Eu sou redimido. Não, aguarda ainda primeiro para as pessoas entenderem. Sou filho de Deus. Sou redimido. O meu pai é o Criador do universo. Fale mesmo. O diabo já perdeu controle sobre a minha vida. Jesus já o derrotou. Tudo que o diabo já não tem poder sobre mim. Andarei na saúde divina. A prosperidade é minha. Em nome de Jesus. Te agradeço, Pai. Primeiro, te agradeço, Pai, por aquilo que você é. Te agradeço porque eu sou filho de Deus. Te agradeço porque fui redimido. Te agradeço, Pai, porque sou mais do que vencedor. Te agradeço porque sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Te agradeço. Você entendeu? Agradeço. Sem pedir ainda nada. Amém? Amanhã o exercício é nos pedidos. Você entendeu? Sim, agradeça ao Senhor, olhe e louve, obrigado. Obrigado por ter feito de mim aquilo que eu sou. Você que se compara, por que eu não sou como fulano? Não. Pai, eu te agradeço. Te agradeço por ter feito de mim aquilo que eu sou. Sou uma bênção. As bênçãos do Senhor estão fluindo em mim. A glória de Deus está em mim. Estou cheio do Espírito Santo. Fale só de ti mesmo. Amém? Então, a área técnica pode e sai do seu lugar. Comece a andar. Fale bem de si mesmo. Obrigado, Pai. Sim. Eu sou filho de Deus. Eu sou um sucesso. Eu não vou morrer assim. A prosperidade é minha. O melhor de Deus é para mim. Estou cheio do Espírito Santo.
Jesus está dentro de mim. O Espírito Santo está comigo. O Criador é meu Pai. Aquele que coloca os presidentes é o meu Pai. Aquele que coloca os diretores no trabalho é o meu Pai. Eu sou filho do Papai. Sou o filho mais querido do Pai. Em nome de Jesus Cristo. O diabo já perdeu o controle sobre a minha vida. O diabo não tem domínio sobre mim. Nenhuma doença vai me destruir. Nenhum problema vai me conseguir. No nome de Jesus Cristo. Sim. Diga comigo, eu sou uma... Não, continua a orar, diz: sou uma bênção. Sou um sucesso. Esse é meu ano. Fala da sua maneira. Vai. Fala aquilo que a Bíblia diz de você. Sim. Em nome de Jesus. Sou um sucesso. Sou uma bênção. Sou feliz. A felicidade é minha. Eu sou condenado a viver feliz nessa terra. Condenado a viver próspero. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. O tempo do... Fale que o tempo do sofrimento passou. Porque você já descobriu quem você é. Fala, seu diabo não vai conseguir mais a minha vida. Comigo não. Eu vou reter firmemente a confissão da minha fé. Em nome de Jesus Cristo. Diga que você é bonito. Diga que você é saudável. Aleluia. Diga que você está a prosperar. Os seus filhos são uma bênção. Sim. Sim. Diga que essa doença não vai destruir você. Essa doença não vai matar você. Diga que você vai viver o fim dessa doença. Você vai testemunhar da grandeza de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Diga que os melhores dias da sua vida começaram. Os melhores dias da minha vida começaram. Sim. Fale isso. Sim. Diga que você é abençoado. Diz que as bênçãos do Senhor estão fluindo sobre você. Sim. Sim. Diz: seu diabo, o teu tempo na minha vida já expirou. O seu tempo já findou. Comigo não. Em nome de Jesus. O diabo já não tem domínio sobre a minha vida. Seu diabo já não tem domínio. Já não vai conseguir mais impedir qualquer bênção na minha vida. Em nome de Jesus. Sim. 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 Não vai conseguir. Não vai conseguir. Sim. Você que é casado, diga que o teu marido é uma bênção. A sua esposa é uma bênção. O seu noivo, a sua noiva é uma bênção. Em nome de Jesus Cristo. Sim. Fala que os seus filhos são uma bênção. Os seus filhos vão viver. Você vai ver os filhos de todos os seus filhos. Diz: eu não vou morrer agora. Diz que você não morrerá. Você viverá. Você contará as obras do Senhor. Diz que você verá os filhos dos seus filhos. Diz que você vai conseguir nascer o número dos filhos que sempre sonhou. Em nome de Jesus Cristo. Fale bem de ti. Fale bem de ti. Que você é uma linda criatura de Deus. Que você é uma nova criatura. Sim. Que você é mais do que vencedor. Você é mais do que vencedor. Em nome de Jesus. 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 Olha aqui para mim. A Bíblia diz
retenha firmemente a sua confissão. Em outras palavras, aquilo que você falou hoje, agora, não pare de falar. Chega junto ao seu aparador lá no seu espelho, não sei o que. Fale de você mesmo. Fale, você é uma linda criatura de Deus. Este é o teu ano. Aquilo vai dar certo. Nenhum bruxo da tua família vai conseguir te enfeitiçar mais. Porque o diabo perdeu o controle sobre a sua vida. Você, filhinho do papai, está a falar com quem? Está a falar com a tua imagem. Pastor, eu não tenho um espelho grande. Não faz mal, então fala contigo mesmo. Fala, você é uma bênção. Você vai conseguir. Em nome de Jesus Cristo. Fale só. Fale bem de ti. Não aumente mais nada. Amanhã que vou ensinar mais, tá? Hoje, você onde é que está? Fale bem de ti. Volte a se amar mais. Amém. Olhe para a sua cara. Diz, essa é uma linda criatura de Deus. A sua própria cara. Não faça como uma moça. Olhou, pastor, estou a ver que essa parte está em cima, essa embaixo. Cheio. Eu nunca vi, mas agora que me falou, estou a ver. E ficou preocupado. Agora o que deve fazer? Estenda a tua mão na direção da sua casa. Você vai abençoar a sua casa. O melhor lugar para se viver é na sua casa.